Você se considera uma pessoa ansiosa? Olha, sem medo de errar, eu diria que muito provavelmente sua resposta foi um enfático sim para essa pergunta. O excesso de ansiedade, os transtornos de ansiedade de uma forma geral, tem se apresentado como a categoria mais representativa do mal-estar no nosso século. De fato, vivemos numa realidade sociocultural que, em certo sentido, exige que sejamos ansiosos. Por exemplo, praticamente todas as empresas do setor privado e até mesmo algumas instituições públicas têm adotado o sistema de metas como estratégia de estímulo à produtividade. Tal sistema faz com que o trabalho seja vivenciado como uma eterna corrida contra o tempo. A cada minuto perdido, a meta se torna mais distante. O indivíduo é levado então a ficar dividido, um olho no presente, na execução do trabalho, e outro no futuro, na meta a ser alcançada. O risco de não atingir o objetivo que lhe foi demandado leva o sujeito a experimentar a sensação de estar sob constante ameaça. Movida por tal condição afetiva, a pessoa passa a estar o tempo todo em estado de alerta. O ansioso se preocupa em excesso, logo faz planejamentos detalhados e de longo prazo. O ansioso é impaciente, sofre com a espera. O ansioso tem dificuldade para dormir, pois tem dificuldade de se desconectar dos problemas. Em sua mente, ele está o tempo todo fazendo hora extra. Em resumo, um colaborador ansioso reúne tudo aquilo que o mercado de trabalho contemporâneo deseja. Assim, não é uma mera coincidência haver tanta gente sofrendo com ansiedade no mundo atual. Tecnicamente, a ansiedade é uma reação psicofisiológica com a qual fomos equipados pela natureza e que nos ajuda a lidar com situações de perigo. Ao experimentarmos ansiedade, entramos no modo defesa, ou seja, nosso corpo se prepara para que possamos lutar ou fugir e justamente ficarmos mais atentos aos detalhes possivelmente ameaçadores. Quando estamos diante de um perigo ou de ameaças reais, todas essas reações são uma mão na roda, são de grande valia, pois de fato nos ajudam a sobreviver e a nos mantermos em segurança. O problema é que a imensa maioria das pessoas não experimenta ansiedade diante de perigos reais, mas frente a ameaças imaginárias ou artificialmente construídas. Trazendo um exemplo aqui muito propício do contemporâneo. Quando uma pessoa se sente ansiosa diante da possível percepção negativa que as pessoas terão em relação à sua foto ou um post que ele fez na rede social, no Instagram, trata-se de uma reação ou uma ameaça fictícia. O possível feedback negativo não comprometeria a segurança da pessoa, nem colocaria em risco a sua sobrevivência. Todavia, inconscientemente, é isso que a pessoa acha que aconteceria se recebesse poucos likes, curtidas ou talvez até nenhum na tal foto ou postagem. Por essa razão, a pessoa então passa a se sentir ansiosa na rede social. Sem perceber, a pessoa passou a lidar com a opinião dos outros como se fosse uma questão de vida ou morte. Ou seja, se o feedback for positivo, essa pessoa vive ou sobrevive. Se for negativo, não, ela morre, ela é aniquilada. É uma sensação interna de aniquilamento. É essa ideia absolutamente falaciosa que habita o inconsciente desse sujeito e que o leva a experimentar ansiedade. A grande maioria das situações que nos provocam ansiedade são semelhantes a esse exemplo que eu trouxe. Vivendo num contexto civilizado e relativamente seguro, criamos perigos artificiais e ameaças imaginárias, e assim passamos a experimentar a vida como se estivéssemos sozinhos e perdidos no interior de uma grande floresta, correndo o risco de sermos aniquilados por animais venenosos, peçonhentos, famintos e por aí vai. Agora, fala sério, não é assim que a gente vem se sentindo eventualmente no nosso ambiente de trabalho, diante dos desafios de estudo, ou até mesmo nos nossos relacionamentos amorosos? O que fazer então para não viver dessa forma, reagindo por meio da ansiedade excessiva a perigos que não são tão ameaçadores quanto parecem? A resposta é relativamente simples. Por meio de uma reconciliação com a realidade objetiva.
Objetivo este que só pode ser alcançado por meio de uma cuidadosa investigação da nossa realidade psíquica, dos nossos medos, nossos traumas, a compreensão da nossa história de vida. E é justamente isso que propõe uma terapia psicanalítica.